Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe. Um Cresce para todos. Certidões de registro de imóveis, uso capião, matrícula imobiliária, é coisa, viu? O universo do corretor de imóveis é complexo e exige aprimoramento diário. Para falar de alguns temas relacionados à documentação cartorária, o Café Mais Negócios de hoje tem como convidado o Dr. Gabriel Campos, que é oficial registrador titular do cartório do 2º Ofício de Capela, em Sergipe, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Imobiliário e diretor da Anoreg Sergipe. Dr. Gabriel, seja muito bem-vindo à TV Cresce Sergipe, ao Cresce Sergipe. E antes de começar nosso papo aqui, eu quero pedir que o senhor conte para os corretores, para a sociedade, o que é a Anoreg, qual a sua finalidade. Obrigado, Tainá, pelo convite. Primeiramente, agradecer ao presidente André também pelo convite. É muito bom estar de volta ao Cresce, né? Tivemos aqui alguns anos atrás, fizemos alguns cursos, muita amizade com os corretores que a gente já tinha e ampliamos. A Anoreg é a entidade que representa os tabeliães, notários e os registradores, né? No estado de Sergipe, a Anoreg Sergipe, então, representa os notários e registradores. A Anoreg ela tem um papel de interlocução entre a sociedade e os tabeliães e notários e registradores, assim como junto ao Tribunal de Justiça, né? A gente às vezes precisa alinhar procedimentos, uniformizar procedimentos, tirar dúvidas. Então, a Anoreg tem esse papel de interlocução junto ao tribunal, à corregedoria e junto ao notário e registrador. Particularmente também, a Anoreg aqui no estado tem desempenhado um papel muito importante na questão da central eletrônica, que nós falamos aqui no CRES alguns anos atrás, né? Quando a gente estava até para implementar a central, nós comentamos com os corretores, e a Anoreg tem esse papel de gerenciar também essa interlocução com a central eletrônica, que permite o acesso e o trâmite de documentos de forma eletrônica do cidadão para o cartório. Perfeito. Agora sim, puxando para a documentação cartorária, por que é que esses temas que eu mencionei agora no início são importantes para o corretor, para a atuação do corretor de imóveis? Perfeito. Eu costumo dizer, Tainá, o seguinte, né? Que o tripé macroeconômico é terra, capital e trabalho. Quem tem imóvel, uma fazenda, uma casa, ele aluga, ele arrenda, ele gera riqueza. Quem não tem imóvel, mas tem capital, ele abre um negócio, ele investe na bolsa, ele também gera riqueza. Quem não tem imóvel e não tem capital, trabalha. Então, o tripé macroeconômico se assenta nisto: imóvel, capital e trabalho. O corretor e o registrador, o cartório, está em um desses pés da macroeconomia, que é o imóvel. Ou seja, que é um elemento macroeconômico que gera riqueza, né? Se a gente falar de capital, eu vou falar de junta comercial, eu vou falar da Bolsa de Valores, Comissão de Valores Imobiliários, e o trabalho, todo mundo já é muito familiarizado, né, com as relações trabalhistas. Então, nós estamos em um dos pés da macroeconomia. Ora, se o corretor está em um dos pés macroeconômicos, o corretor precisa saber como é que o produto dele, né, que é o imóvel em si, que não necessariamente é dele, mas do ponto de vista mercadológico que ele está oferecendo, ele precisa saber quais são as regras desse jogo. Então você bem disse aí, certidões, matrícula imobiliária, uso capião, o que é que tudo isso tem a ver? Tudo isso tem a ver com a propriedade imobiliária, que é, de certa maneira, o produto do corretor de imóveis. Então o corretor de imóveis precisa não só conhecer do ponto de vista estético ou físico, ou até mercadológico, né, de uma determinada região, o imóvel, mas também do ponto de vista jurídico. Eu costumo dizer, Tainá, que a gente saiu de um país que a gente passou mais ou menos aí em torno de 3 a 4 séculos sem uma menor noção da questão do imóvel, né, da sua documentação. E no século passado, século XX, começou-se a ter uma noção de escritura e de registro, mas isso sempre pareceu ser um artigo de luxo. Ter uma escritura, ter um registro, parecia ser algo de luxo. Com o advento da profissão do corretor regulamentada há 60 anos, né, também é onde nasce uma concepção na sociedade brasileira acerca da importância do registro. É mais ou menos na mesma época que a gente passa a ter uma noção de eu preciso ter uma escritura, eu preciso ter um registro. A profissão do corretor foi evoluindo, assim como a propriedade imobiliária do Brasil também foi evoluindo. Nós chegamos hoje no século XXI, numa era digital, que nós fazemos operações pelo celular. E aí eu tenho um profissional, que é o corretor, que veio, vamos dizer assim, conquistando ao longo desse tempo um conhecimento, né, mercadológico sobre sua área, mas que
precisa acompanhar a evolução, que a gente chama de evolução registral ou evolução negocial dos negócios jurídicos. Então hoje, eu digo assim, é meio impraticável um corretor exercer a sua profissão sem ter o mínimo de noção do que nós vamos conversar aqui no Cresce. Matrícula, certidão, uso capião, é meio impraticável. Não é que não dá para exercer a profissão, ele vai conseguir exercer a profissão, mas com uma certa dificuldade. Ele poderia ter um potencial muito melhor, um potencial econômico melhor para a profissão dele, e talvez ele não tenha se ele não tiver esse arcabouço técnico. E é uma forma dele se resguardar também. Sim, porque de certa forma o comprador ou o vendedor também não tem o conhecimento. Então eles estão na confiança de que alguém vai fazer esse papel por ele, né? Eu costumo dizer que assim, o estrangeiro quando vem ao país procura um advogado, um contador e um tabelião. Ele quer saber as regras do jogo. Já o nacional brasileiro, ele não procura um advogado, mas ele procura um corretor. Então assim, é o natural. E às vezes o corretor vai se deparar com situações jurídicas, questões técnicas, que se ele não tiver, vamos dizer assim, conceitos mínimos na mente de como é que funciona, ele não vai nem saber fazer interlocução com um advogado caso o cliente dele precise de um processo, por exemplo. Então assim, ele tem que ter um mínimo de um arcabouço para ter um diálogo minimamente produtivo para compatibilizar o problema de um cliente e uma necessidade a ser resolvida. Perfeito. Na prática, o corretor que está começando, ou que já começou há um tempo, mas ainda não se atualizou nesse sentido, como é que ele pode buscar informação ou parceria? Perfeito. Primeiro, estar sempre no Cresce. Eu acho que assim, a instituição Cresce é uma entidade fundamental no país. Então, a primeira porta do corretor tem que ser o Cresce, né? Não adianta ele achar que ele, autodidata, sozinho, vai conseguir se resolver. Então, o primeiro ponto é estar no Cresce e fortalecer a atuação do próprio Cresce. Segundo ponto é criar uma rede de relacionamento, né? Seja com advogados, arquitetos, tabeliães, registradores, e ter essa rede de relacionamento para ele aprender na prática. Aprendendo na prática e estando com sua instituição fortalecida, aí ele pode agora buscar uma teoria. Porque nada melhor, eu estava conversando com o presidente André há pouco tempo, nada melhor do que uma teoria aliada a uma prática, né? E a gente sabe que às vezes na prática se aprende até mais rápido, mas ele não pode abandonar a teoria. Então ele vai procurar um curso técnico de transações imobiliárias, fazer um curso de direito, uma pós-graduação em direito imobiliário, em direito notarial, para ter um melhor serviço a prestar, a depender até, claro, do produto sempre do cliente. Ele poder examinar um imóvel e dizer assim, ok, já entendi esse imóvel do meu cliente, é uma sala comercial, é um apartamento, é uma fazenda, ok. E a parte técnica, tá como? Porque ele vai se deparar com clientes muito exigentes e clientes que já vieram de alguma transação, às vezes, mal sucedida e que não querem passar por uma outra mal sucedida. E aí o corretor não pode chegar na hora e dizer assim, não sei resolver isso. Sim, sim. O senhor mencionou que o que esses temas têm em comum é a propriedade imobiliária, né? Perfeito. Então, o que é que os corretores podem esperar do sistema jurídico em relação a essa propriedade imobiliária nos próximos anos? Perfeito. Nos próximos anos a gente vai ter uma grande necessidade de regularização da propriedade imobiliária. E quando eu digo regularização, a gente tem um universo enorme de imóveis sem registro, né? Ainda ontem estava numa reunião com um outro registrador e também uma pessoa de uma empresa debatendo esse assunto, né? Da grande necessidade que o país tem de regularização de imóveis. Então, assim, essa eu diria que é a principal. E o corretor que se especializar em regularização de imóveis, ele vai ter não só a corretagem, a comissão sobre a venda, mas também esse serviço de regularização, que é um serviço que tem cada vez crescido mais no país, né? Afora a regularização de imóveis, a gente vai ter novas figuras, a multipropriedade, os condotéis, os condomínios em fazenda. Então a gente tem uma série de outras novas figuras que eu diria assim, enquanto que a regularização de imóveis é o feijão com arroz, vai ter demanda todo dia, vai gerar receita todo dia, vai ter a multipropriedade que é um prato mais sofisticado. E aí assim, é para aquele que quer se diferenciar no mercado, mas ele precisa saber fazer um feijão com arroz bem feito para poder oferecer um prato sofisticado. Uma multipropriedade, um direito real de superfície, uma incorporação de imóveis ao capital social de uma holding. Então já existem outras figuras que já são mais sofisticadas.
Mas o futuro é esse, regularização de imóveis, é o feijão com arroz e esses pratos mais sofisticados, que eu diria assim, corporação de imóvel numa holding, um planejamento sucessório, são essas novas figuras. Perfeito, ou seja, além de se resguardar, de ser uma necessidade, né, para a sociedade e para a categoria, o corretor ainda tem a possibilidade de escalar o seu negócio, né? Perfeito. E escalar com serviços assim, extremamente sofisticados. Recentemente o diretor do Banco Mundial, salvo engano, deu uma entrevista dizendo que o Brasil deveria ser melhor aproveitado, deveria ser melhor explorado. Se a gente pensar nisso e pensar numa possibilidade de afluxo de estrangeiros no país, o corretor precisa dominar um outro idioma, precisa, no mínimo o inglês, né, dominar outro idioma e entender bem como é o registro, porque para assessorar um estrangeiro, o mínimo que o estrangeiro quer para aplicar no país é segurança. Então ele tem que saber como é que funcionam as regras do jogo da propriedade para dizer para o estrangeiro com segurança o que é que ele deve fazer. Sergipe é um estado que tem turismo, Aracaju, Canindé de São Francisco tem turismo no estado, tem um potencial, né, que pode ser aproveitado, pode ser explorado, e nada melhor do que ter um corretor preparado para atender essa demanda. Perfeito. Uma aula, né, minha gente? Agora uma notícia em primeira mão. O Cresce Sergipe e a Anoreg firmaram uma parceria para a oferta de cursos gratuitos e já agora, no mês de agosto, teremos palestras sobre os temas que levantamos aqui. Análise de matrícula imobiliária, certidões de registro de imóveis e uso capião extrajudicial. Dr. Gabriel, deixa uma mensagem para os corretores, fazendo um convite também para eles participarem dessas capacitações. Tá joia, Tainá. Então, eu acho que, como eu falei até no início, né? A primeira coisa que o corretor tem que fazer é valorizar o Cresce, participar do Cresce, né? Então é uma honra estar de volta ao Cresce e gostaria de convidar os corretores para participarem dessa iniciativa do Cresce, uma parceria nossa com a Anoreg. Nós já nos consideramos de casa, né? Então nós nos sentimos muito honrados de rever os amigos que nós já fizemos aqui, poder contribuir com algum conteúdo e conhecer, né, novos corretores que estejam iniciando a carreira agora. Vai ser uma exposição bastante prática de uso capião extrajudicial, documentação imobiliária, matrícula imobiliária, certidões, da nossa vivência prática, tanto da época que eu era advogado, quanto também agora como registrador, e também um pouco de teoria, né? O tempo é curto, são 3 horas, mas nós vamos procurar ser o mais didático possível para ter um grande aproveitamento e para o corretor sair daqui com a sensação de que o Cresce e a Anoreg juntos fazem o melhor pelo corretor. Perfeito. E são 3 horas cada curso desses, né? Cada palestra, ou seja, é muito conhecimento. Muito obrigada mais uma vez, doutor Gabriel. O Café Mais Negócios fica por aqui e você, corretor, corretora, pode participar sugerindo pautas. Nós queremos ouvir você. A TV Cresce Sergipe está muito mais perto de você. Café Mais Negócios. Realização Cresce Sergipe.